Lucas 21, 25. Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Glória a Deus. Quero usar como tópico, pregando alguns minutos nessa noite, sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos hoje, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a ministrar tua palavra, a dar a esse povo que o Senhor deu para nós. Venha me ungir para pregar enquanto o Senhor unge o povo para receber. Senhor, eu peço tudo no santo nome de Jesus Cristo, para que venhamos a fazer esse evangelho verdadeiro a toda a vida e todo o coração. E eu peço no nome daquele que não falha, aquele que saiu da eternidade e entrou na linha do tempo para comprar nossa redenção. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus nos diz sobre várias coisas, na verdade 7 coisas que estão para vir sobre esse planeta. E nenhuma delas é a mudança de clima. A primeira coisa que vai acontecer, pode acontecer a qualquer hora, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai literalmente salvar a igreja, assim como a segunda vinda vai salvar o mundo. Ou seja, o mundo seria destruído se não fosse pela segunda vinda. O arrebatamento vai salvar a igreja. Como assim salvar a igreja? Estou dizendo que não vai mais haver igreja de sobra, não haveria se não acontecesse. Não, ia haver uma igreja, mas não que pregasse o evangelho de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja em primeiro lugar. Em segundo, a vinda do homem do pecado, o anticristo. Vai aparecer no mundo. Provavelmente vai ser vários anos depois do arrebatamento, vai ter que crescer muito. E no momento que ele assinar a linha ali, com o mundo muçulmano, com os judeus e sem dúvida alguma com muitas nações, resolvendo o problema dos judeus, que as mentes mais inteligentes da América nunca foram capazes de fazer. O Jimmy Carter disse: eu tentei, mas não consegui. O Ronald Reagan tentou, mas não conseguiu. George Bush tentou e não conseguiu. O Bill Clinton tentou e não conseguiu. E o George Bush Jr. tentou e não conseguiu. E o que temos lá agora não está nem tentando. No momento que ele assinar o acordo de 7 anos, cumprindo as 70 semanas de Daniel. Daniel profetizou que haveriam 190 anos desde o tempo que Israel voltou da dispersão até o tempo que aceitariam a Cristo. Tudo isso foi cumprido, senão 7 anos. Em 70 depois de Cristo, o relógio parou. E quase 2000 anos agora, e não voltou a funcionar. Mas vai começar quando o homem do pecado assinar o acordo
garantindo a segurança, garantindo a proteção de Israel. E Israel vai aceitá-lo como Messias. O que esse homem fez, nenhum outro ser humano foi capaz de fazer. O mundo não vai entender que ele será inspirado por Satanás, como nenhum outro homem já foi inspirado por Satanás. E podemos até perguntar, como é que ele vai conseguir que os muçulmanos que odeiam Israel assinem esse acordo de 7 anos? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Especialmente, olha, destruir o Domo da Rocha, o terceiro lugar mais santo no mundo do Islã, e para os judeus reconstruírem o templo deles. Eu disse reconstruir, faz 2000 anos que não está mais lá. Como é que ele vai fazer isso, hein? Como é que ele vai conseguir fazer isso? E os muçulmanos vão conseguir assinar. Ele vai assinar. Os judeus vão assinar. A Bíblia não nos diz como, mas aqui é uma forma como ele pode fazer. Chamar os muçulmanos líderes do mundo e dizer a eles: se vocês seguirem meu plano, se vocês escutarem o que estou para dizer e fazer o que estou para dizer, vou dar uma promessa a vocês. Deixa eu garantir a proteção de Israel, a prosperidade deles e tal, por 7 anos. E permita que eu venha demolir o Domo da Rocha. Aí vai ser difícil para eles aceitarem isso. Para Israel construir o templo deles. E quando estiver forte o suficiente, vou destruir Israel e dar a você a terra de Israel. E você pode matar todos os judeus. A grande tribulação. Jesus disse que isso seria pior do que o mundo já conheceu antes. Os primeiros 3 anos e meio vão ser ruins, mas não vão ser tão ruins. Os últimos 3 anos e meio, a raça humana nunca viu nada tão ruim quanto isso. Na verdade, mais da metade da população do mundo vai morrer nesses últimos 3 anos e meio. Para vocês que querem ficar aqui, a Bíblia diz que aquilo que você desejar, quando você orar, creia que você vai receber, e você vai receber. Mas eu estou pronto para sair vazado. Eu estou pronto para ver os portões de pérola, estou pronto. E então a batalha do Armagedon. Um conflito como nunca se conheceu. Agora o anticristo teria até destruído Israel, atacado Israel no meio do período da grande tribulação. E conseguiria destruí-lo se não fosse por Deus. Daniel diz que ele vai ouvir rumores do norte, rumores do leste. E ele vai possivelmente lutar contra a China ou a Rússia. E vai demorar uns 3 anos para ele fazer isso. Mas então ele vai descer até as montanhas de Israel, nas planícies da terra da promessa, e é determinado a destruir Israel. O que é que tem nisso aí que eles querem destruir Israel tanto? Esse país tão pequeno, que é mais ou menos do tamanho do estado de Vermont. Por que é que Satanás odeia tanto? Eles nem amam Jesus Cristo, não se importam com Cristo, não querem Cristo. Então, por que os muçulmanos, na maioria do mundo, o único amigo que Israel tem hoje é os Estados Unidos da América e o Canadá, só.
E nossa amizade enfraqueceu muito nos últimos 70 anos. Eu vou te falar por quê. 2 razões. Primeiramente, Deus prometeu que, independente do que fizeram para assassinar a Cristo, Ele vai trazê-los de volta. Vai trazê-los de volta. Em segundo lugar, Israel sabe, veja bem, se ele puder destruir todo judeu do mundo, especialmente na terra de Israel, destruir todos, então a palavra de Deus vai ser considerada uma mentira. Então ele vai ter vencido, porque Deus está cuidando da palavra dele e considera acima do seu nome. Essa palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, os preceitos. E se ele puder fazer com que a palavra de Deus fale, e se ele matar todo judeu, então deu errado. É melhor tentar, esvaziar o rio Mississippi com um copinho de cachaça. Porque a segunda vinda, e ele está voltando, hein? Eu disse que ele está voltando. Ele está voltando. Os muçulmanos não vão tomar esse mundo. Os hindus não vão tomar esse mundo. O diabo não vai tomar esse mundo. O inferno não vai tomar esse mundo. Ninguém vai tomar esse mundo. Ele pertence ao Criador. E ele vai voltar para tomar posse dele. Ele está voltando para estabelecer um reino que Daniel falou que nunca vai acabar. Glória a Deus. Quando ele voltar, as pessoas não vão ter que dizer: quem será aquele, hein? Pois assim como brilha o trovão, o relâmpago do leste a oeste, ele vai voltar com poder e glória, como o mundo nunca viu antes em sua história. Glória a Deus. E vai voltar na batalha do Armagedon. E o anticristo, vencendo Israel no que diz respeito à terra, e metade de Jerusalém caiu. E a América não vai vir ajudar Israel na época. Ninguém vai. E vão clamar a Deus. Imagina só, hein? Senhor, precisas vir. O que Amã, Herodes e Hitler não conseguiram fazer, esse demônio vai conseguir, vai tentar. 2/3 dos judeus morrerão. Zacarias falou. E é aí que ele vai vir. Toda a rede de televisão no mundo vai estar lá, mostrando. O anticristo vai exigir isso. Ele quer que o mundo veja a vitória dele, como ele vai destruir a Israel. Milhares de câmeras de televisão, todo o país do mundo representado ali, tudo que é rede de televisão representada ali. E de repente, alguém vai dizer: o que é aquilo? Acho que aquilo é outra arma que o anticristo está vindo e vai terminar. Rapaz, não sei não, hein? Aquilo ali é cavalo? São cavalos? Meu Deus, cavalos! Glória a Deus, cavalos, cavalos, cavalos! E vários, milhares, milhões de cavalos, milhões de santos do Todo-Poderoso Deus descendo os cavalos, e milhões de anjos descendo, e aquele que lidera é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Todo olho vai vê-lo. Toda câmera de televisão vai deixar aquele anticristo feio demais e vai virar para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Jesus Cristo voltar para tomar posse desse planeta, e todo santo de Deus que já viveu vai estar com ele. Se ele teve problema andando de cavalo, rapaz, coitado de quem não sabe andar de cavalo. A última vez que eu fui andar, eu caí. Então Deus vai ter que me dar uma aula de andar cavalo. Glória a Deus. Então, a sexta coisa que vai acontecer é Jesus Cristo vai fazer de Jerusalém sua sede. E ele vai ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores de todo o planeta. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. E então, no fim do reino milenar de 1000 é o que a Bíblia diz que está para acontecer no futuro. Deus vai transferir sua sede, a sua cidade, do planeta céu para o planeta Terra. Planeta céu, o que você acha que é? Uma nuvem gigante? Tem cavalos lá, acabei de falar, ué. Então quer dizer que tem grama verde lá em algum lugar. Tem rua lá, tem ouro lá, tem prata lá. Vocês vão gostar daquilo lá, hein? Glória a Deus. Tem prédios lá, tem tudo lá. Ele vai transferir para cá. E Satanás, e espíritos demoníacos e anjos caídos vão mudar de endereço para o Lago de Fogo. Glória a Deus. Oh, well, my Lord is coming back to earth again. Oh, yes, my Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years. Give me the straight cord. I'll have no tempter then. That's it. Ah, my Lord is coming back to earth. 5 chord. Oh, yes, again. That's good. Thank you. Praise God. Yeah. Deixa eu te falar o tamanho dessa cidade aqui. Se você colocar aqui a ponta sudeste em Dallas, você pode colocar a ponta sudoeste lá na Califórnia, você pode colocar a ponta noroeste lá em Vancouver, no Canadá, e a outra lá em Minnesota. Olha para você ver, hein? É grande e ela tem 1.500 milhas de altura também. Glória a Deus. Olha, existem passagens na palavra de Deus que diz que essas coisas cataclísmicas que acabei de mencionar estão para vir sobre essa terra. Existe alguma coisa na palavra de Deus que representa que esses acontecimentos estão próximos? Sim. Em primeiro lugar, Pedro, no dia de Pentecoste, falando de Joel, disse que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Aleluia.
Joel profetizou no 2º capítulo, ele profetizou que haveria uma chuva no começo e uma chuva depois. A do começo foi preenchida na igreja primitiva, você pode ler no livro de Atos. Pelo menos no que sei, toda pessoa durante esse tempo que entregou o coração a Cristo também foi batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Estamos vivendo agora, nos últimos dias, na última chuva que começou no começo do século XX. Nos dizem que mais de 500 milhões de pessoas foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas e orarem com outras línguas como a capacitação do Espírito Santo. De acordo, sim, você não me ouviu. Acho que você não me ouviu. 100 anos atrás o diabo falou que é uma modinha, vai sumir em pouco tempo, mas 500 milhões de pessoas, me dizem, foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Joel diz que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho, e restituirei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta. Eu estou buscando o mover de Deus que vai tocar todo esse mundo. Mais ou menos um ano atrás, tínhamos uma reunião de oração todo sábado de manhã aqui no prédio Trotter, do outro lado da rua. E fazia, acho que 1 hora eu tinha voltado da reunião de oração, fazia 1 hora. E eu senti compulsão do Espírito Santo para orar mais uma vez. Então, a Francis tinha ido para outro lugar, e eu sentei assim do lado do sofá na minha sala, e dava para sentir, sabe, o Espírito Santo me guiando, e eu buscaria a face de Deus mais uma vez, ainda tinha acabado de sair de uma reunião de oração. E o Senhor naquele dia me levou de volta ao que foi dito em 1986, eu acho. Ele tinha me falado em 1975. Se você crer em mim, porque ele me falou que era para ter um culto ao Espírito Santo em toda a cruzada nos Estados Unidos. E me mostrou como orar para que pessoas fossem cheias do Espírito, e vimos literalmente dezenas de milhares, e não estou exagerando. E ele disse: se você acreditar em mim, vou encher 1000 pessoas em um só culto. Você tem que entender, eu fui criado na pequena igrejinha da Assembleia de Deus. Orávamos 2 ou 3 pessoas até alguém ser cheio. E estou agradecido por isso. Mas ele disse: vou encher 1000 em um só culto. Ele me disse como orar para que as pessoas fossem cheias, centenas e centenas de uma só vez. Estávamos no Madison Square Garden, Nova York. Naquela época, não sei de agora, mas na época era o maior coliseu na América, com 22.000 pessoas. Na época estava lotado. Para encurtar aqui, tivemos que ir para Londres, na Inglaterra, depois que acabou a cruzada, naquele domingo. Chegamos lá e eu disse a Francis, o hotel era ao lado do Parque Hyatt, que eu acho que tem umas 30 milhas de distância, de comprimento. Eu falei, eu vou para lá e vou orar um pouco e tal, e foi o que eu fiz. Enquanto eu orava, o Senhor falou comigo e disse: quantos foram batizados com o Espírito Santo ontem à tarde? E eu entendi.
E eu falei, meu Deus, mais de 1.000. Ele falou, foi sim, mais de 1.000. E ele disse, se você acreditar em mim, eu vou encher até dezenas de milhares em um só culto. Glória a Deus. Quando ele me falou isso, olha, na época eu não diria que foi ele que me falou, porque eu pensei assim, será que isso está na minha cabeça? Ou será que o Senhor falou isso para mim mesmo? E todos esses anos, desde 1987, 86, não lembro direito, eu pensei naquilo, mas nunca diria que foi o Senhor que me disse, pois eu não sabia. E naquele sábado à tarde em casa, 1 ano atrás, o Senhor trouxe tudo aquilo de volta para mim e falou que foi eu mesmo que falei, não é coisa da sua cabeça. Eu te disse, se você acreditar em mim, vou encher dezenas de milhares em um só culto. Eu falei, Deus, como é que pode ser? Ele falou, paz, olha só, eu sou o mais teimoso. Aí ele falou, olha, quando você chega na televisão, olha para a câmera de televisão, glória a Deus. Ele falou que quando o meu espírito flui, ele vai ao mundo inteiro e eu vou encher o jovem e o mais velho, o pequeno, o grande, o preto, o branco, o marrom, o amarelo. Glória a Deus. Vai acontecer. Veja bem, vai acontecer. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz também sobre a profecia de Daniel. O último capítulo de seu livro, ele diz que nos últimos dias vão correr de um lado para o outro e o conhecimento vai aumentar. Entendeu bem? Capítulo 12 de Daniel, o último capítulo de Daniel. Vão correr daqui para ali. O céu está cheio de avião, levando o povo para tudo que é canto do mundo. Desde a virada do século XX, mais de 99% de todas as invenções aconteceram desde a virada do século XX. Imagina só, hein? Cumprindo a profecia de Daniel. Tem um prédio ali que nos custou $3 milhões para construir o negócio. Foi construído no começo de 1980 para um computador IBM. Um computador, hein? O computador custou $1 milhão. Aquele prédio daquele tamanho era o que se precisava, sabe? Máquinas atrás de máquinas atrás de máquinas, um computador. Eu não tenho, então, eu nem tenho, como é que chama? iPhone? Não, como é que é? Laptop? iPad? Me dá esse negócio aqui, me dá aí que eu nem consigo pronunciar, então deixa eu ver aqui. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Gabriel, fica aqui. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Faz mais do que aquele computador de $1 milhão que compramos há não sei quantos anos atrás. É o quanto o conhecimento aumentou, meu amigo. Você tem algo inteligente aí, viu? Mas tem mais. O conhecimento não parou com a tecnologia. Nisso ali, ele está dizendo que o conhecimento da palavra de Deus vai aumentar no mundo inteiro, corações e vidas daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Eu creio de todo meu coração que a mensagem da cruz e como o Espírito Santo funciona se encaixa nessa categoria para trazer a igreja a um lugar onde ela tem fome e sede de justiça. Isso me diz que todas essas coisas estão para acontecer. Em terceiro lugar, Israel. Escuta aqui. Nunca na história
Um povo já foi espalhado no mundo inteiro. E depois de 1900 anos voltou e formou uma nação. Isso nunca aconteceu, mas aconteceu com Israel. Independente do Hitler demoníaco, independente do Holocausto, independente de Satanás fazer tudo que podia para parar, o Espírito Santo os trouxe de volta para formar uma nação. Mais ou menos um ano atrás, eu e a Francis, junto com 2 ou 3 pessoas, sentamos em uma mesa lá em Tel Aviv, em Israel. A nova sede do maior sistema de TV a cabo, em Israel. Tínhamos ido para lá para colocar a rede TV lá, na televisão deles. A França falou: não vamos fazer isso, a não ser que olhamos nos olhos dele. Você está certo, glória a Deus. E falamos: queremos o programa aqui na sua rede. Não nos deram uma resposta, mas 90 dias depois falaram assim: vocês estão no ar. Glória a Deus. E agora esse culto está passando na terra de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Isaías falou no capítulo 11, versículo 11: trarei de volta, vou tirá-los das nações do mundo. Nos dizem que o tempo está acabando. Tenho que andar rápido aqui. Número 4. Paulo escreveu e disse: o Espírito fala expressivamente que nos últimos dias alguns se desviariam da fé, dando ouvido a espíritos sedutores e doutrinas de diabos. E ele também escreveu que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam, homens seriam amantes de si mesmos, vão se gabar, vão blasfemar, vão desobedecer os pais, ingratos, sem santidade, sem afeição natural, falsos acusadores, desprezadores daqueles que são bons, traidores, amantes do prazer mais do que amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder dela. Fuja desses. Esse ministério foi levantado por Deus. E eu não estou dizendo que somos os únicos, existem outros, mas somos o único com uma plataforma grande no mundo para levantar e falar: essa doutrina está falsa aí. Glória a Deus. Então, o último negócio aqui, que o Senhor disse, que nos deixa saber que estamos perto do fim. Ele disse: esse evangelho do reino será pregado para todas as nações. Então virá o fim. E agora esse culto está passando em todas as nações, em todo esse mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E orando nessa manhã, o Senhor me lembrou de algo. Nunca tinha pensado nisso. O quanto esse ministério, não estou falando de nós, estou falando nos tempos em que vivemos, está envolvido em todas essas coisas que mencionei.
vimos mais pessoas, em primeiro lugar, mais pessoas batizadas no Espírito Santo, e dou ao Senhor louvor e glória por isso, do que qualquer um na história. E ainda não acabou. Glória a Deus. Ajudando a cumprir o que Joé profetizou e Pedro disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então, a profecia de Daniel, do conhecimento multiplicando, ele nos deu, não sei porquê, mas nunca vou esquecer o dia que ele mostrou a mensagem da cruz para nós. Me mostrou como o Espírito Santo funcionava. Ele me falou em 1988, vou te mostrar coisas sobre o Espírito Santo que você não conhece agora. E pensei, Deus, ele é Deus, muita coisa eu não conheço sobre ele. Mas eu sabia que ele estava falando de algo específico. Demoraram vários anos, até 1997, 9 anos atrás. Só o Lauren estava no programa comigo na rádio. Estávamos em um quartinho ali, parecia um armáriozinho. E o Espírito Santo falou comigo e disse, e eu nunca tinha lido aquilo em lugar nenhum na minha vida, que o Espírito de Deus trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da cruz de Cristo. É isso que dá a ele o meio legal para fazer tudo o que ele faz. E eu pausei, falei, de onde veio isso, gente? E o Lauren falou assim, você tem uma Bíblia para isso? E eu pensei, como é que eu vou dar a Bíblia para ele, gente? E eu olhei para a minha Bíblia, estava aberta em Romanos 8:2. E as palavras saltaram em mim, pois a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, me libertou da lei do Espírito e da morte. Glória a Deus. Terceiro, vou parar aqui, só um momento. Israel, o que temos que fazer com Israel formando uma nação? Nada a ver. Me pediram para falar em um simpósio em Washington, D.C., centenas e centenas de pessoas, talvez milhares dos líderes judeus dessa nação. O Benjamin Netanyahu era o outro palestrante. E eu o conheci depois que acabou a sessão, cumprimentei e falamos algumas coisas. Eu fui para um lado, ele foi para o outro, mas o Senhor falou comigo e disse, esse homem vai ter um papel importantíssimo em Israel. Ele não era o ministro principal na época, mas imagina no que eu estou para te dizer aqui. A primeira parte da grande tribulação, 144 mil judeus vão ser salvos. Cheio do Espírito, pregando o Evangelho. Glória a Deus. Vão pregar Jesus Cristo e Ele crucificado. Vão pregar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles vão pregar o Salvador dos homens, o Senhor da glória. Eu não estou falando que Deus me disse isso, estou fazendo uma pergunta. Como é que vão aprender esse negócio? Como é que vão ouvir? Como vão saber? Há uma possibilidade que eles podem ouvir a mensagem da cruz. Aleluia. E depois a apostasia. Não é muito agradável olhar para uma tela de televisão e ver alguém te xingar. Isso não me faz sentir bem. E isso já aconteceu comigo, estou falando sério. Um pregador que agora está na glória ou em algum lugar, ele me chamou de tudo senão um cavalheiro. Olha, eu estava ali assistindo, eu pensei, eu não sei o que é mais burro, ele falando o que ele falou, eu assistindo ainda. Mas falando sério, não é agradável ter que se levantar. Mas um dia
Todo pregador vai ter que se levantar diante de Deus. Glória a Deus. E por último, estamos tocando pela graça de Deus em 5 anos. Todo mundo. Quem deseja ouvir o Evangelho. Ele disse, ele vai ser pregado a toda a nação. Eu preguei não sei quantas cruzadas em Birmingham, no Alabama. E a última cruzada que pregamos lá, eu lembro daquele dia, parece que Satanás lutou com tudo que você pode imaginar. Mas Deus se moveu naquela noite, naquela cruzada. Quantos responderam à chamada no altar, eu não sei, mas foi 100 ou mais pessoas que vieram para entregar o coração a Cristo. Recebi uma carta, porque passamos aquele culto algumas semanas depois, na televisão. Recebi uma carta de uma senhora, que ela falou: irmão Sueger, preciso dizer o seguinte, é um milagre, viu? E ela falou: o meu irmão faleceu há pouco tempo atrás. Acabamos de enterrá-lo e tal. E ela falou, orávamos por ele, chorávamos por ele, e ele vivia uma vida muito ruim. E parecia que toda oração era uma perca de tempo. E quando me ligavam e me falavam que ele faleceu, e eu estive ao lado dele, pensei, meu Deus, eu não entendo. Chorei pela alma dele por anos e não tinha certeza mais de que ele entregou o coração para Jesus Cristo. Mas ele disse, irmão Sueger, último domingo de manhã, quando começou o seu programa de televisão, você pregou uma mensagem e ela falou, estava assistindo. E você fez a chamada para o altar e começaram ali nos corredores, a câmera foi passando e parou, e era o meu irmão. Glória a Deus. Glória, aleluia. E ela falou, eu sei que foi o Senhor que fez aquilo acontecer, porque quando ele veio com os outros, a câmera tocou várias pessoas, mas chegou na face do meu irmão e eu ouvi ele fazer oração do arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Nós não servimos um Deus maravilhoso? Nós servimos um Deus maravilhoso? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, te agradeço pela sua graça hoje. Essa palavra, Deus, que o Senhor nos ajudou a entregar a esse povo. Peço em nome de Jesus que todo o coração que está aqui venha saber que estamos perto do fim. Hoje é o tempo para a salvação. E eu peço em nome de Jesus que eles venham dizer sim. Não vou te envergonhar, te prometo isso, amigo. O tempo está acabando. É hora de você dizer sim, se você ainda não fez isso. Existem pessoas aqui agora que podem dizer, irmão Sueger, não estou vivendo bem. Preciso endireitar minha vida com Deus. Hoje é o dia da salvação. Levante sua mão. Eu não vou te envergonhar, te dou minha palavra. Olha uma mão ali. Tem outro alguém? Aqui desse lado. Levante sua mão, ore por mim. Preciso de oração. Essa sessão aqui, olha. Levante sua mão, por favor. Tem pessoas aqui no meio? Ore por mim. Há uma senhora ali, olha a outra mão ali. Quantas pessoas mais podem levantar a mão? Olha aí, outra mão aqui. Algumas coisas em minha vida que não estão bem. E eu quero endireitar. Olha outra mão ali, outra mão ali.
Glória a Deus. Eu quero que todos se levantem, por favor. E eu quero os irmãos com a Francis venham ficar de pé bem aqui, ó. Vamos cantar aquela canção, assim como sou. O seu sangue foi derramado por mim, Cordeiro de Deus, eis-me aqui. E eu quero que todos que levantaram as mãos venham até aqui. Espera aí. Até aqueles que não levantaram as mãos. Mas se Deus está falando com o seu coração, o Senhor está tocando sua alma, eu quero que você venha. Quero que você diga sim. Nunca vai haver um tempo melhor. Enquanto cantamos agora. Just as I am without one plea, but come on, sir. Come on, sir. Quem mais quer vir? Se Deus está falando ao seu coração e dizendo venha, você pode dizer sim. Venha, jovem. Come on, sir. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou. The Spirit of God is moving. Come on, young fellas. Venha pra cá, venha, querida. O Espírito de Deus está falando com outros aqui. Ele está dizendo, é hora. Eu te chamei, venha. Não negue o meu chamado. O Espírito de Deus está se movendo, venha. Venha, jovem, venha, venha, venha. Cante outra vez, assim como sou, estou esperando, hein? Just as I am waiting to rid my soul. I'm waiting. O Espírito Santo está esperando. Diga sim, sim. Diga sim. Whose blood can cleanse this spot? Vem até aqui, meu Senhor, estamos te esperando. Isso vale para você também pela televisão, em todo o mundo. Enquanto o Espírito de Deus fala ao seu coração e diz, é a hora. Quero vocês que vieram até aqui, eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger, por favor, por alguns instantes. Quero fazer a oração do arrependimento. Já orei com milhões de pessoas e não estou exagerando. Quero que você repita comigo. E quero que você creia no que está dizendo de todo o coração. Você pela televisão também. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Repita comigo em voz alta, de todo o coração. Querido Deus dos céus. Querido Deus dos céus. Venha, Senhor, estamos te esperando. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Como tenho vivido Como tenho vivido as coisas que fiz. as coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor, Perdoa-me, por favor. e limpa-me E limpa-me com o teu sangue precioso com teu sangue de precioso toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca, Com minha boca. agora, Agora eu confesso eu confesso. o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em meu coração, Em meu coração. eu creio Eu creio que
que Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele vive. Nesse instante, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Well, it was amazing grace, how sweet. Cumprimente quem está do seu lado. Diga a eles que você entregou o coração para o Senhor. Like me, I was but now. Te vejo amanhã às 8, 10, às 2. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.